Gente, então, está aqui no encontro do Círculo de Leitura e Cultura Científica, que é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFB, Campo Recanto das Emas, que tem o propósito de associar a leitura de ficção com discussões, né, sobre ciência, sobre filosofia, história. Então, temos vários professores aqui, especialistas em suas áreas, né? Então, eu sou o professor Kaiser, professor de Biologia. Essa aqui é a Amanda, ela é nossa convidada hoje. É professora de Letras e Espanhol no Campus Ceilândia, de FB também. Nós temos aqui o professor Josias. Se apresente aí, Josias. O professor Josias sumiu rapidamente, mas ele está nos acompanhando. Não, eu vou me apresentar. Eu estava fechando a porta por conta dos barulhos domésticos para não entrarem no meio da transmissão. Eu sou o professor Josias, então professor de História, também lá do Recanto das Emas. E é isso. E temos o professor Bruno, que estava com problema na transmissão, mas está nos acompanhando, que é professor de Letras também, no Recanto das Emas. E temos ainda a participação da professora Bárbara, professora de Filosofia, que hoje não está aqui com a gente, mas faz parte do projeto, né? E o nosso Lúcio Fernando, que está dando nosso host aqui. Ô, Bruno, tá online? Sim, vocês estão me ouvindo? Seu áudio está bem baixo, você consegue aumentar? Ficou melhor agora? Tá baixo ainda. Vou ver se eu consigo resolver aqui. Tá certo. Daqui a pouco o Bruno se apresenta, então. Então, hoje, para começar o nosso projeto desse ano, a gente escolheu um conto que se chama Lembramos para você a preço de atacado. Está na imagem inicial aqui da nossa apresentação. Eu vou tentar transmitir a imagem aqui, que eu separei. Acho que ela, não sei se ela está aparecendo para vocês. Aí, tá aí o título do livro, né? Do conto, perdão. Lembramos para você a preço de atacado, é o título em português. O original em inglês aqui embaixo. Can Remember You for Wholesale, que é preço de promocional, né? É um conto de 1966 do escritor Philip K. Dick. Então, a gente abrir essa conversa hoje, eu vou falar um pouco sobre o escritor, tá? O Philip K. Dick, o nome completo dele é Philip Kindred Dick. Ele é um escritor americano, nascido em Chicago em 1928 e faleceu depois em 1982. Coloquei aqui algumas das principais obras dele, né? O Homem do Castelo Alto, que virou uma série televisiva, não lembro qual canal exatamente. Esse segundo chama Do Android Dreams of Electric Sheep. Androides sonham com ovelhas elétricas, né? Foi o conto que deu origem ao roteiro do filme Blade Runner. Esse Ubik é um romance dele, que até onde eu saiba não foi adaptado ainda para cinema, nem série, nada assim, para audiovisual, né? E tem esse quarto que eu coloquei, que foi um conto pelo qual ele recebeu premiações, né? Coloquei os títulos todos originais, né? E falando um pouco da história do Philip K. Dick, ele estudou na Universidade da Califórnia, de Berkeley, por apenas 3 meses. Nesses 3 meses ele teve aulas no curso de História, de Filosofia, de Psicologia e de Zoologia. Então, interesses bem diversos, mas ele saiu da universidade por problemas de ansiedade. E resolveu sair. Depois, durante um tempo, ele foi apresentador do programa de rádio e depois começou a publicar
seus contos de ficção científica e viveu disso pelo resto da vida dele, né? Uma coisa interessante, tem uma biografia muito interessante com histórias de envolvimento com investigação do FBI, que na época investigava na Guerra Fria, né? Estava investigando sobre envolvimentos da esposa dele com o comunismo. A história da vida dele dava para escrever um livro ou fazer um filme só com a biografia dele, né? E que mais tinha para falar? Em algum momento da vida dele, ele começou, inclusive, a ter alucinações ou, enfim, na visão dele, ele começou a ter revelações, contato com espíritos, né? E ele até chega a descrever isso em alguns textos dele. E uma coisa interessante é que ele era um grande admirador da filosofia do Platão, e na interpretação que ele fazia dos textos de Platão, ele passou a acreditar que o mundo, eu botei aqui as principais interpretações dele aqui embaixo, né? Que o mundo em que nós vivemos não é inteiramente real e que não há, na verdade, como confirmar se esse mundo de fato existe. E também de que a existência humana, né? Ou, enfim, a existência do universo, na verdade, é baseada na percepção humana interna e que não necessariamente corresponde à realidade externa. Eu destaquei isso porque são interpretações e visões de mundo que a gente vê refletido no trabalho, nos contos dele, né? Eu vou parar de compartilhar aqui. Aí, normalmente, a gente começa dando uma lida junto com os participantes. Só um momento. Do texto. Então, vocês têm alguma coisa para comentar do autor, sobre o texto, antes da gente iniciar a leitura? Josias, Bruno? O áudio melhorou para vocês? Tá, muito melhor. Ótimo. Eu só queria fazer um comentário sobre essa breve apresentação do autor, que essa percepção da realidade, de que a realidade ela vem de uma percepção subjetiva, de que pessoas diferentes percebem a realidade de maneiras diferentes, e isso leva a problematizar a própria noção do real, assim, dentro dos contos do Philip K. Dick. Essa é uma percepção muito comum em vários outros autores de ficção científica, de que se a realidade, que por muito tempo foi considerado algo objetivo, científico, empírico, ela pode ser percebida subjetivamente, a gente pode começar a questionar vários elementos dessa realidade, que é uma tônica bem presente no conto que a gente vai comentar hoje, né, Caio? Verdade. No conto, a gente vai ver que o personagem principal começa a questionar a realidade. E eu não cheguei a comentar, né, mas esse conto, lembramos para você, A Preço de Atacado, ele foi também adaptado para televisão, no filme que em inglês o título era Total Recall, que seria uma recordação completa, né, tradução, mas que o título em português ficou Vingador do Futuro, por algum motivo que eu não sei, né? Talvez porque ele tenha sido o ator que faz o papel principal, seja o Arnold Schwarzenegger, que também tinha feito já o Exterminador do Futuro, né? Então acho que aproveitaram o título aí. Então vou começar dando uma lidazinha na parte inicial aqui do texto e depois a gente pode comentar. Algum de vocês querem ler ou eu leio mesmo? Então, aqui tem um resumozinho do conto, né? Lembrando para você A Preço de Atacado, que deu origem, como eu falei, ao filme Vingador do Futuro, que teve um roteiro escrito pelos mesmos roteiristas, que eu achei interessante, de Alien, O Oitavo Passageiro, que é outro filme de ficção científica clássico, né? E teve um
um remake do filme depois, em 2012, que aí não era com Arnold Schwarzenegger, era com o Colin Farrell. Depois de ler o conto, eu assisti os 2 filmes aqui, eu e a Amanda, né? O segundo é muito ruim, na verdade. E o primeiro, enfim, o primeiro é clássico, né? Com Arnold Schwarzenegger. A gente tem um carinho. Acho que o remake, um dos grandes problemas é que ele acaba com a ambiguidade, né? E eu acho que o filme, a adaptação, um dos acertos é justamente a questão da ambiguidade, que não é tão construída neste remake e que a gente vai vendo também no conto. Sim. Vocês estão ouvindo ainda aí? Sim, sim. Tá. Vou fazer a leitura aqui do início do texto, então. Ele acordou e não estava em Marte. Os vales, pensou. Como seria caminhar entre eles? Ótimo, e melhor ainda. O sonho se tornava mais intenso à medida que ele despertava. O sonho e o desejo. Ele quase pôde sentir a presença envolvente do outro mundo, que apenas agentes do governo e oficiais superiores conheciam. Um escriturário como ele, improvável. Vai se levantar ou não? Perguntou a esposa Kirsten, sonolenta, no tom habitual de ríspido mau humor. Se for, aperte o botão de café quente da droga do fogão. Está bem, disse Douglas Quayle, e seguiu descalço do quarto do condapto à cozinha. Ali, depois de apertar obedientemente o botão do café quente, sentou-se à mesa e pegou uma latinha amarela do excelente rapé Dean Swift. Inalou impetuosamente e a mistura Bo Nash fez o nariz arder e queimou o céu da boca. Mas não deixava de inalar. Era o que o despertava e permitia que seus sonhos, seus desejos noturnos e vontades aleatórias se condensassem, tomando um aspecto de racionalidade. Eu vou, disse a si mesmo. Antes de morrer, vou conhecer Marte. Era impossível, claro, e ele sabia mesmo quando estava sonhando. E à luz do dia, o barulho rotineiro da esposa escovando o cabelo diante do espelho do quarto, tudo conspirava para que se lembrasse do que era. Um pobre coitado de um assalariado. Disse a si mesmo com rancor. Kirsten fazia com que ele se lembrasse disso pelo menos uma vez por dia, e ele não a culpava. O papel de uma esposa era fazer o marido manter os pés no chão. Manter os pés no chão, pensou e riu. A figura de linguagem era literalmente adequada. Está rindo de quê? Perguntou a esposa ao entrar rapidamente na cozinha. O longo e chamativo roupão cor-de-rosa balançando as costas. Algum sonho, aposto. Está sempre cheio de sonhos. Sim, disse ele, vendo pela janela da cozinha os carros voadores, canaletas de tráfego e todas as pessoinhas cheias de energia correndo para o trabalho. Ele logo estaria entre elas, como sempre. Aposto que tem alguma mulher nesse sonho, disse Kirsten maldosamente. Não, disse ele. Um deus. O deus da guerra. Tem crateras maravilhosas com todo tipo de vegetação crescendo no fundo. Ouça, Kirsten. Ouça. Kirsten agachou-se ao lado dele e falou num tom sério, suspendendo a rispidez da sua voz por um momento. O fundo do oceano, do nosso oceano, é muito mais, infinitas vezes mais bonito. Sabe disso, todo mundo sabe. Alugue um branqueotraje artificial para nós dois. Tire uma semana de folga do trabalho. E podemos descer e passar um tempo num daqueles resorts aquáticos. Além disso, ela parou de repente. Não está me ouvindo. Deveria estar. Estou falando de algo muito melhor do que a compulsão, essa sua obsessão por Marte. E nem sequer preste atenção. Ela ergueu a voz com mais intensidade. Deus do céu, você é um caso perdido, Doug. O que será de você? Vou trabalhar, disse ele, levantando-se e deixando o café da manhã esquecido. É o que será de mim. Ela o encarou. Está piorando. Cada dia mais fanático. Onde isso vai parar? Em Marte, disse ele, abrindo a porta do armário para retirar uma camisa limpa para usar no trabalho. Então, essa é a primeira parte do conto. Não sei se vocês querem fazer algum comentário. Eu acho que ainda não.
Bruno? Não sei se o comentário vai ser válido agora, mas uma coisa que eu acho interessante assim nessas aberturas de textos mais curtos, assim, os contos da ficção científica, é a percepção que os autores têm, né, e passam para os narradores nessas histórias do que viria a ser esse futuro, não é tanto pano de fundo para não é tanto só um pano de fundo para as histórias, como ele também é um elemento muito presente assim na construção dos personagens, na contextualização de algumas tramas. Acho que desse conto mesmo, Philip K. Dick, isso acaba aparecendo bastante. E é um futuro que você tem condaptos, você tem botões de café instantâneo, assim, mas tem pessoas tirando rapé. Então, assim, é uma percepção interessante porque é uma não sei se vai fazer sentido o comentário, mas é uma projeção do futuro a partir do presente, ou até mesmo do passado próximo na realidade contemporânea do autor. E isso eu acho interessante, assim, porque muitos desses contos acabam trazendo vários pontos culturais, sociológicos, às vezes até mesmo filosóficos, que são da contemporaneidade do autor. E essas pistas, por assim dizer, que a gente tem na criação do espaço, né, do cenário futurístico nesses textos, acaba dando para a gente uma espécie de mapa para fazer essa interpretação. Eu acho isso bastante interessante. E o Philip K. Dick, eu acho que não é diferente nesse sentido. Muito do conto a gente pode tecer vários comentários a partir dessa noção de futuro que o conto trabalha dentro da trama. Eu não vou entrar muito nesse ponto ainda, porque eu acho que vai entregar os pontos das próximas etapas do texto. Eu vejo duas coisas interessantes nessa primeira parte. Isso que você falou, Bruno, para mim tem muito a ver com a técnica pensando até na questão da fotografia e do cinema, né? Tem uma comparação feita por um grande contista latino-americano, que é o Júlio Cortázar, que ele fala que os contos, né, as narrativas breves, elas devem ser feitas numa espécie como se fosse uma fotografia. E o romance como um filme, né, como um apanhado de fotografias, né? E aí, justamente, essa ideia da fotografia, e então, no caso do conto, da narrativa breve, ele não pode ficar enrolando para dar o cenário, ele tem que apresentar o cenário de cara, né? Enquanto no romance o cenário vai se abrindo, né? Aos poucos, no romance, na narrativa curta, como a gente tem uma questão de espaço, de economia textual, ele precisa fazer isso mais rápido. Tem a ver com a técnica da fotografia. Então, você pega a fotografia, já está tudo dado ali. Então, eu acho que isso talvez tenha um pouco essa questão do efeito, que eu acho que talvez converse com isso que você estava falando, Bruno. Uma das coisas que eu acho interessante também é essa construção também rápida, para mim é rápida, como ele já coloca, né? A construção do futuro, né? Mas ao mesmo tempo tem os elementos datados, né? O que dá uma tonalidade até meio kit, né? No sentido mais de uma narrativa de noir, né? Que é essa ideia de futurista, mas ao mesmo tempo tem o rapé. Então vai criando esses elementos que são elementos antigos, né? Então acho que essa é um jogo interessante de um elemento quase datado do texto, assim. Uma coisa legal é que isso se repete nos filmes, eu acho, né? Porque o filme lá de 1991, ele vai fazer uma adaptação, não vai ter rapé, por exemplo, né? Uhum. Mas ele vai ter nos metrôs, tem uns metrôs lá, e nos corredores, televisões de segurança que são aquelas TVs de tubo antiga, né? E eles colocam como algo muito moderno ter aquilo, né? E então é feita uma atualização, mas continua datado ao mesmo tempo depois que passa o tempo, né? Apesar de ser um conto, né, e no filme também, que se imagina viagens a outros planetas,
né? Altas tecnologias têm vários elementos que marcam a época em que o conto foi escrito, depois em que o filme foi feito, né? E tem um remake de 2012, que aí é com coisas muito mais modernas, que hoje ainda parecem modernas para nós, talvez daqui a 10 anos a gente ache datado também. Josias? Sim, em relação a esse, vamos dizer assim, talvez sobre essa sobreposição, né, de temporalidades que aparece aí nesse primeiro momento, é interessante, e que depois, ao longo do conto, também pode ser percebido em algumas referências. É interessante porque quando o Bruno menciona no início a questão da relação entre realidade e realidade subjetiva, experiências particulares da realidade, essa realidade ela se amplia não só para a realidade concreta, né, mas para a realidade também temporal, para a experiência do tempo, né, como uma possibilidade de pensar as temporalidades de maneira subjetiva, quer dizer, uma temporalidade que está relacionada, entre outras coisas, à memória, né, que eu acho que é o tema que a gente ainda vai ter oportunidade de falar mais sobre isso, né, aí ao longo dessa discussão desse conto, mas essa capacidade da memória, não apenas a capacidade, mas a particularidade da memória de se organizar a partir de temporalidades específicas, né, nesse diálogo. Eu acho que eu vou ler mais um trecho do texto para a gente comentar mais depois. A não ser que alguém queira falar mais alguma coisa. Um momentinho. Aqui. Ao descer do táxi, Douglas Quayle caminhou lentamente por 3 canaletas de pedestres abarrotadas até a porta moderna, atraente e convidativa. Parou ali, obstruindo o tráfego do meio da manhã, e leu com atenção o letreiro de neon que mudava de cor. Já examinara o letreiro no passado, mas nunca chegara tão perto. Agora a situação era muito diferente. O que fazia agora era outra coisa. Teria de acontecer cedo ou tarde. Recordar S.A. Essa era a resposta? Afinal de contas, uma ilusão, por mais convincente que fosse, não passava de uma ilusão. Pelo menos em termos objetivos. Porém, em termos subjetivos, era totalmente o oposto. De qualquer modo, ele tinha uma consulta marcada, dali a 5 minutos. Respirando fundo o ar moderadamente carregado de fumaça e neblina de Chicago, ele atravessou a deslumbrante cintilação policromática da entrada e foi até o balcão da recepcionista. A loira eloquente da recepção, de seios arrumada, disse em tom agradável. Bom dia, Sr. Quayle. Sim, disse ele. Estou aqui para falar a respeito de um procedimento da Recordar, como deve saber. Da Recordar não, para recordar, corrigiu a recepcionista. Pegou o videofone ao lado do cotovelo macio e disse: O Sr. Douglas Quayle está aqui, Sr. McLean. Ele pode entrar agora ou é muito cedo? Tem alguma coisa aqui, né? Blas, blas, nhen, nhen, nhen. Murmurou o fone. Sim, Sr. Quayle, disse ela. Pode entrar. O Sr. McLean está esperando. Quando ele saiu andando incerto, ela informou. Sala D, Sr. Quayle, à sua direita. Após um momento frustrante, porém breve, em que ficou perdido, ele achou a sala certa. A porta se abriu e lá dentro, diante de uma mesa grande de nogueira legítima, estava um homem de aparência amistosa, meia-idade, usando o mais recente terno cinza de pele de rã marciana. Só a vestimenta já teria indicado a Quayle que ele buscara a pessoa certa. Sente-se, Douglas, disse McLean, indicando com a mão rechonchuda a cadeira diante da mesa. Então você quer ter ido a Marte. Muito bom. Quayle sentou-se tenso. Não estou tão certo de que vale a pena pagar. O preço é alto e, pelo que entendi, não obtenho nada de fato. É quase tão caro quanto ir, pensou. Você obtém provas tangíveis de sua viagem, disse Rodolfo McLean. Todas as provas de que precisará. Veja, vou lhe mostrar. Enfiou a mão numa gaveta da mesa imponente. Canhoto de passagem. Resto de cânhamo, um pequeno quadrado de papelão impresso. Prova que você foi e voltou. Cartões postais. Colocou 4 postais em 3D coloridos numa fileira bem arrumada sobre a mesa para Quayle ver. Filme. Fotos que você tirou em pontos turísticos marcianos com uma câmera móvel alugada.
Mostrou-as a Quayle também, além dos nomes das pessoas que conheceu, 200 pós-créditos em lembrança de viagem que chegarão de Marte no mês seguinte. E passaporte, certificados de injeções que tomou, e mais. Encarou Quayle com um olhar penetrante. Saberá que foi, Cida. Não se lembrará de nós, de mim, nem de ter vindo aqui. Será uma viagem real na sua mente, garantimos. 2 semanas inteiras de recordação, até os detalhes mais triviais. Lembre-se disso. Se em algum momento você duvidar que realmente fez uma longa viagem a Marte, pode voltar aqui e receber todo o dinheiro de volta, entendeu? Mas eu não fui, disse Quayle. Não terei ido. Não importa que provas você me forneça. Respirou fundo, hesitante. E nunca fui um agente secreto da Interplan. Parecia impossível que o implante de memória factual da Recordar S.A. realizaria o prometido, apesar do que ouvir as pessoas contarem. Sr. Quayle, disse McClellan, como explicou em sua carta a nós, não tem a menor chance, a mais vaga possibilidade de ir realmente a Marte. Não pode parar. E o que é muito mais importante, jamais teria as qualificações necessárias para se tornar um agente secreto da Interplan ou de ninguém mais. Esta é a única forma de realizar o sonho da sua vida. Não estou certo, senhor? O senhor não pode ser isso. Não pode fazer isso de fato. Deu uma risadinha. Mas pode ter sido e ter feito. Cuidaremos disso. E nosso preço é razoável, sem taxas ocultas. Deu um sorriso encorajador. Uma memória extrafactual é mesmo tão convincente assim? Perguntou Quayle. Mais do que a real, senhor. Se tivesse mesmo ido a Marte como agente da Interplan, teria sido muita coisa. Nossa análise dos sistemas de memória verdadeira, lembranças autênticas de acontecimentos importantes na vida de uma pessoa, mostra que uma variedade de detalhes se apaga muito rapidamente. Para sempre. Parte do pacote que lhe oferecemos é uma implantação de memória tão profunda que nada é esquecido. O pacote que é transmitido a você enquanto está comatoso é criado por especialistas capacitados, homens que passaram anos em Marte. Em todos verificamos os mais ínfimos detalhes. E o senhor escolheu um sistema extrafactual bastante fácil. Se for escolhido Plutão ou quisesse ser imperador da aliança dos planetas centrais, teríamos muito mais dificuldade. E os custos seriam consideravelmente mais altos. Tirando a carteira do bolso, Quayle disse: Ok, é a ambição da minha vida, e estou vendo que nunca realizarei de verdade. Então suponho que terei de me contentar com isso. Não pense desse modo, McClellan, então você não está aceitando uma segunda opção. A memória real, com todas as incertezas, omissões e lacunas, para não dizer distorções. Essa sim é a segunda opção. Recebeu o dinheiro e apertou o botão na mesa. Está bem, Sr. Quayle, disse, enquanto a porta do escritório se abria e 2 homens corpulentos entravam rapidamente. O senhor está a caminho de Marte como agente secreto. Levantou-se e foi apertar a mão nervosa e úmida de Quayle. Ou melhor, já esteve a caminho. Às 4:30 você vai chegar de volta à Terra. Um táxi o deixará em seu condato. E, como eu disse, nunca se lembrará de ter me visto ou vindo aqui. Na verdade, não se lembrará sequer de ter ouvido falar de nossa existência. Com a boca seca de nervosismo, Quayle seguiu os 2 técnicos para fora do escritório. O que vinha a seguir dependia deles. Acreditarei mesmo que estive em Marte? Perguntou-se. Que consegui realizar a ambição da minha vida? Teve uma intuição estranha e persistente de que algo daria errado, mas exatamente o que ele não sabia. Teria de esperar para descobrir. Fazer uma pausa. Não sei se vocês querem, se o Josias quer comentar sobre a questão da memória agora. Eu quero falar um pouquinho. Eu acho que não, acho que esse trecho é um trecho ali mais ou menos central, né, para a estruturação do conto, né, da narrativa. E eu acho que tem vários elementos ali que a gente pode falar assim bastante sobre eles, sobre esses vários elementos. Eu vou começar sobre um deles, né, sobre a questão da memória, e que me chamou muita atenção, e que eu acho que é relevante destacar e que a gente pode conversar um pouco sobre isso nesse primeiro momento, né, sobre essa parte. A questão de como essa memória, como é a representação da memória no conto, né? O que é essa memória, que é o objeto dessa operação, né? Que é o objeto desse procedimento. Nós temos cotidianamente uma percepção da memória como uma experiência particular e principalmente
absolutamente subjetiva, individualizada, né? Imaterial e relacionada à singularidade do indivíduo, né? Essa é a nossa experiência, me parece, pelo menos, né? A nossa experiência imediata, a nossa experiência cotidiana. Mas esse trecho, ele chama atenção para um aspecto da memória que muitas vezes é ignorado e que acho que tem grande relevância e que o conto, de maneira literária, poética, né, consegue abrir essa discussão, que é a materialidade da memória, a objetividade da memória, né? A memória, ela é algo tangenciável, né? É algo, inclusive, material. Só que essa materialidade, ela se manifesta muitas vezes em objetos, né? Em coisas que são tomadas como, né, de menor importância, enfim, coisas de pouco valor. E há um elenco dessas coisas que compõem essa memória. Então, a operação que incide sobre a memória é uma operação que tem ali uma parte, né, por um lado, fisiológica, né, há uma substância que é administrada no paciente, há um procedimento que é realizado, enfim, ela é fisiológica, ela é intersubjetiva, porque eles estão ali, os personagens que estão realizando essa operação ao procedimento, mas ela é material também, né? É necessário que essa lembrança ela seja construída também com objetos, né? E ele, então, apresenta um conjunto desses objetos que compõem essa memória, né? Que é postais coloridos, né? Filme, fotos, né? Um passaporte, que embora sejam objetos externos, né? A subjetividade da personagem, compõem a própria memória do personagem, né? São responsáveis pela composição dessa memória. São esses objetos mais cotidianos, mais elementares, né? Que funcionam ali como mediadores dessa memória, né? Tem um papel importante nessa memória. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de destacar isso, o papel desses objetos na construção dessa memória. Eu gostaria também Gosto dessa questão da materialidade da memória que você apontou e que eu acho interessante como você usa a visão de historiador, você traz isso, né? E aí, porque a própria história é composta por essa materialidade, né? A gente fica o tempo todo pensando nesses elementos concretos que estabelecem a memória. Uma coisa que eu acho interessante e que desde que eu comecei a estudar memória, ficou muito claro para mim, é que quando a gente pensa em memória, a gente pensa em passado, né? E a memória, ela não é passado, né? A memória, ela faz menção a um passado, mas o passado não existe mesmo, porque para a memória é sempre algo do presente, né? E aí essa questão dos elementos materiais, eles são elementos concretos do presente que remetem àquilo que já teria acontecido. Então, por isso que há uma importância muito grande desses materiais. A gente vai ver isso, inclusive, em espaços dedicados à memória, por exemplo, né? Quando você vai a um museu e você vai a um lugar que é um memorial, né? Que a gente até vai usar esse título de memorial. Esse lugar de memorial, ele normalmente ele é carregado dessa materialidade, né? Desses aspectos materiais da memória, né? Uma coisa que me parece interessante também é os usos dos verbos, né? Eu não sei como é que está no inglês, mas a gente vai ter, você quer ter ido, né? Você pode ter sido e você ter sido e ter feito, né?
A gente tem aí um futuro do passado aí bem interessante, né, em forma composta, e eu acho que isso a gente já consegue pensar nessa questão de uma reconstrução. Eu estava comentando isso com o Kaiser, que a memória ela tem um efeito inventivo, né? A gente também sempre pensa que a memória ela que você lembra aquilo que aconteceu, né? E, na verdade, a própria constituição da memória, ela prova que a memória ela é construção. E no momento que a gente pensa na memória como construção, ela também tem esse caráter inventivo. Então, você quer ter sido, né? Então, a questão da temporalidade até foi uma torção ali do entendimento, né? Como que você quer ter sido? Você quer agora algo, né, no passado. Então, essa construção de temporalidade é bem interessante, porque justamente questiona esse passado. Professor Bruno, quer falar alguma coisa? Vou fazer o teste com vídeo aqui para ver se a gente consegue se manter. Eu queria só fazer um comentário e talvez os demais colegas aí na chamada de vídeo, no chat do YouTube possam contribuir com isso, que é uma percepção interessante que a gente pode ver no conto e não é tão contemporâneo assim, que é da liquidez da memória. Eu vou poder falar mais pelo ponto mitológico, assim, talvez o professor Josias, a professora Bárbara, que está com a gente lá no chat do YouTube, possam falar mais de aspectos filosóficos, enfim. Mas, já para os gregos, assim, a memória era algo muito líquido, né? Porque a memória era algo que era retido. E se você não conseguisse reter essa memória no jarro, que é o seu ser, essa memória ela se esvai. Tanto que um dos rios do Hades grego, ele é um rio que qualquer pessoa que bebesse daquela água, aquela água ela levava ao esquecimento. Então, assim, a memória não é algo concreto, a memória não é algo sólido, a memória ela tem essa fluidez que eu acho que está muito presente nessa noção do conto, de que a memória ela pode ser construída. E ela pode ser construída tanto com elementos internos, né, do personagem, dessas memórias que vão ser implantadas da viagem dele a Marte, do fato dele ter ido como agente secreto, né? Quanto com elementos externos, que foi um pouco que o Josias comentou mais cedo. É o canhoto da viagem, são as vacinas que ele tomou, são as fotos, são elementos que estão ali para validar essa memória, dar algum senso de solidez para ela. E o conto, nas próximas partes, ele vai. Acho que a gente pode usar o termo brincar no sentido mais lúdico aqui, nesse sentido. Ele vai brincar muito com essa noção da fluidez da memória em função do que vai passar a se desenrolar com a narrativa do protagonista. Então, acho que são só alguns comentários que eu queria fazer antes da gente passar para a próxima parte do conto. Eu vou ler um pedacinho a mais do conto, depois eu vou fazer um Eu quero falar mais antes, Kaiser. Deixa eu falar mais uma coisinha. Claro. É rapidinho, acho que mais é um detalhe, assim, enfim, esse conto é cheio de detalhes, né? Acho que a gente vai poder ficar falando muito sobre ele, de repente, em outras ocasiões também, retornar. É um detalhe, assim, muito, muito particular, mas, assim, que me inquieta um pouco, eu acho que está relacionado ao nosso contexto, está relacionado de maneira muito significativa ao contexto do seu autor, e eu acho que, nesse momento, a gente pode, de repente, tentar conversar sobre isso. O que pode parecer, não só parecer, mas pode ser também absolutamente banal, mas que me chamou a atenção. A operação em relação à memória, a realização desse desejo dele, né? Eu acho que eu comentado com vocês, se a gente tiver a oportunidade daqui a pouco, eu vou trazer uma discussão relacionada à psicanálise, se surge a oportunidade e a outros autores, mas a realização desse desejo dele, possibilitada pela produção dessa memória, né? Pela produção dessa recordação, ela
ela está associada, né, a, enfim, ao serviço que é prestado por uma grande corporação, né, por uma empresa, né, uma grande corporação pelo que parece, como é colocado, né, essa impressão foi a impressão que eu tive. E eu acho que isso é significativo, né, é um serviço que ele é prestado, né, por essa empresa, me pareceu uma grande empresa, né, talvez seja pelo SA, não sei, ou pelo nome pomposo dela, Recordar SA, pela forma com que ele é tratado lá dentro, pelos protocolos relacionados ao seu deslocamento, e é nessa empresa também, né, quer dizer, não é algo possibilitado por um grupo de pessoas, uma seita, ou por ou um serviço que é prestado em casa, né, igual, por exemplo, tem outros filmes, por exemplo, que dialogam com a questão da memória produzida, ela também ela é produzida em casa, né, essa memória é produzida e apagada em casa por um experimento ou por um experimento científico, e sim uma corporação, né? Uma corporação é o local onde você se dirige para ter esse seu desejo realizado de maneira profissional, né, impecável, com todos os detalhes, uma atenção muito grande a todos os detalhes, com uma grande experiência empresarial, né, que dá o know-how, dá o domínio das técnicas de produção da memória para essa corporação. Só gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, né? A memória e a realização desse desejo relacionado à memória é um produto dessa grande empresa, ou pelo menos aparentemente. Esqueci de acionar meu microfone. Sim, muito interessante isso. É legal que nas adaptações de cinema, não sei se vocês chegaram a assistir, acho que a primeira todo mundo viu, né? Não sei se viu a segunda. Não, nenhuma das duas? A primeira, e mesmo assim foi, enfim, muito tempo, nem me lembro, assim, só das cenas da interpretação do Schwarzenegger, enfim. Que aparece nessa primeira adaptação justamente essa empresa, né, como algo muito moderno, embora hoje a gente olhando tenha coisas não tão modernas, né? E nesse segundo, no remake, já parece eles mudaram essa visão, né, no remake cinematográfico, de colocar a instituição como algo que parece algo meio clandestino, né? Parece meio lembra uma casa de ópio chinesa, né? O lugar, na verdade. Mas é algo que destoa do original, na verdade. Mas então, nós temos um dilema, né? Qual a impressão de vocês? Qual a impressão de vocês? É uma grande empresa, é uma grande corporação, ou é algo assim meio clandestino, igual essas, como você relata em relação ao remake do filme? O que vocês pensam? O que vocês acham? Os colegas que estão participando da live, que estão lá. A minha impressão não era de que era uma grande empresa, não. Na verdade, eu vi como uma empresa pequena, inclusive a questão da credibilidade da empresa questionável, no caso dos filmes, lembra? Nos filmes Nos eles filmes, a questionam. credibilidade da empresa é questionada, justamente porque o que você está brincando, né? Mas eu não vi como uma grande corporação. Mas eu entendo o seu argumento e tem algo que me interessa nesse argumento, que é justamente... Eu lembrei de um outro filme que não sei se você conhece, que chama A História Oficial, que é um filme argentino sobre a ditadura militar, e ele questiona essa questão dessas construções de histórias oficiais, né? Então, é uma coisa que eu acho que dá para... É um pouco viagem, é um pouco fugir um pouco da tônica do texto, mas eu vejo essa questão aí da construção de uma história oficial, né? Que, por exemplo, a gente imaginar como é que foi a construção de elementos da nossa história, né? A partir do que é ter sido e não do que foi, de fato. Eu acho que essa é um ponto interessante e que pode gerar um tipo de crítica, inclusive, social nesse conto.
que você tem, ao mesmo tempo que a gente está falando de subjetividade, em que aspecto isso também não ganha um efeito coletivo, né? Pensando numa ideia de uma história oficial. Falando em história oficial, e lembrando que o Josias tinha comentado dos aspectos físicos da memória, né, as provas que a empresa promete colocar na casa do personagem, né, para provas de que ele realmente esteve em Marte. Interessante como na própria história oficial nossa, né, tem uma preocupação com esses aspectos físicos. Me veio à mente a questão, por exemplo, do Quilombo dos Palmares, que quando foi derrotado, houve uma preocupação em destruir totalmente aquelas estruturas, né, as construções, para que não sobrasse nada de físico que mantivesse, né, ligado à memória da existência daquele local, que foi uma ordem da época, né, a ordem colonial da época. A gente foi, né, no Quilombo recentemente, tem um local lá, mas que foi reconstruído, né? Não sobrou nada do original. Essa preocupação de destruir a parte física da memória também, para construir a história oficial que, enfim, o grupo dominante deseja, né? Retomando um pouco o que o Bruno falou sobre o Lete, o rio do esquecimento grego, né? E eu acho que amarrando essa questão da história oficial e dessa materialidade, que me ajudem também aí os filósofos e também o Josias, para os gregos, a memória ela tem uma função essencial, né? Porque também a gente está falando eu estou pensando no Platão, né? Que achava que a escrita era o fármaco, né? Que era aquilo que fazia esquecer. Então, mas o fármaco na ambiguidade de veneno e também remédio. E aí eu fico até pensando nele, até que ponto é remédio, até que ponto é veneno, né? Sim. Então, tem uma espécie aí de fármaco também na elaboração da personagem. E aí, essa questão do espaço, né? Para os gregos, a memória ela era uma espécie de arquivo, né? Que você ia arquivando, né? Tem a teoria dos espaços de memória, justamente que eram esses locais em que você armazenava que você queria lembrar, de elementos de conteúdos que você queria lembrar, né? Mas eu lembrar um pouco, né? Eu acho que dá para amarrar essa ideia do Lete como o rio do esquecimento, essa ideia da memória como algo desse fármaco, né? De lembrar e de esquecer, de ser veneno e ao mesmo tempo de ser o remédio. Essa imagem da memória como um arquivo chega a ser já quase clichê no cinema, na TV, né? O pessoal aí do audiovisual, pessoal do audiovisual, profissionais docentes estão acompanhando aqui no YouTube. Eu lembro de vários filmes em que tem essa referência, né? Tá alguma cena na mente do personagem representando a memória dele e é um arquivo, é alguma coisa assim. Acho que o filme mais recente que eu vi isso foi na continuação do Iluminado. Qual era o nome daquele filme? Dr. Sleep, né? Em que o personagem também está lá no momento em que ele mexe nos arquivos, que é os arquivos de memória dele. Tem aquela imagem do arquivo antigo, né? Da gaveta com pastinhos e tudo isso, né? E tem aquela história do banquete, né? E me lembra muito um filme clássico também, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? A gente ainda não falou desse filme e eu acho que tem tudo a ver com a discussão. E que tem essa questão também do arquivamento. Eu vou ler mais um trechinho e a gente para de novo para comentar. Eu posso falar mais uma coisa? Diga. Sobre essa questão sobre essas ambiguidades, né, que aparecem no conto. Eu acho que outra que pode ser explorada e talvez seja interessante nós temos, né, nesse trecho
a presença de duas memórias de tipos diferentes, a memória verdadeira e a memória artificial, né, que é implantada. E existe uma ambiguidade entre elas, porque a ambiguidade mais explícita é a que, ao longo da história, as personagens não têm clareza sobre, né, sobre as fronteiras entre essas duas memórias, né? Elas se misturam, né? Elas se sobrepõem, aparece de maneira muito forte a tensão entre elas, né? E aí, de fato, ele esteve ou não esteve em Marte? Qual que é a parte real? Qual que é a parte que não foi real? O que ele viveu? O que ele não viveu, né? Há uma ambiguidade que está presente, está relacionada ao fármaco também, em algum nível, né? A memória, né? E também a gente pode avançar na relação entre memória e esquecimento, porque a produção de uma nova memória pressupõe o apagamento de outras coisas, também mais uma ambiguidade, né? Num primeiro nível, qual é a memória verdadeira e qual não é a memória verdadeira, só que essa primeira ambiguidade ela é muito simples, né? Ela é simples e resolvida, e ela vai se complexificando à medida em que ela vai ganhando outros níveis de ambiguidade. A relação entre memória e esquecimento. E uma ambiguidade também muito importante, que é qual é a memória mais real, não no sentido de que foi algo vivenciado, mas qual que é a mais tangenciável, né? Qual que é a memória mais disponível. Porque em alguns momentos ele coloca o esforço nesse trecho, o esforço da empresa em produzir uma memória verossímil, né? Uma memória que ele possa acreditar, que ele não duvide em nenhuma circunstância, diferentemente das memórias reais, que ele coloca lá no finalzinho desse trecho, que são memórias que ele coloca a memória real, com todas as suas incertezas, omissões e lacunas, para não dizer distorções. Essa sim é uma segunda opção, destacando o fato de que a memória, que a nova memória dele, a memória que seria implantada, ela seria tão real que as outras memórias deixariam de ser reais em relação a essa memória, né? Então essa é uma ambiguidade também bastante interessante, porque está relacionada a proximidade da memória em relação ao vivido, né? O quanto do vivido é retido na memória, o quanto é inventado, né? O quanto é objeto de ficção, o quanto do que a gente lembra foi produzido, né? E mais uma vez outras obras audiovisuais discutem isso. Tem uma que é muito interessante, que tem como fio condutor a experiência da memória, que é a Valsa com Bashir, né? Uma animação israelense, né? Que é autobiográfica também, e que discute a relação entre ficção, memória e realidade num contexto muito complexo e muito doloroso, que que foi um massacre que aconteceu, né, no início dos anos 80, enfim, mas que a gente pode falar enfim, em outra circunstância. E então essa ambiguidade ela vai aparecendo, né? Quer dizer, o real, o subjetivo, né, que ali num primeiro momento estão colocados de maneira segura, né? Por um lado nós temos o real, por outro lado nós temos o que é inventado, tá aqui o que você viveu e o que a gente vai criar para você. E depois essas fronteiras vão se tornando mais tênues. O que foi inventado se torna mais seguro, é vendido como algo mais seguro do que o que foi vivido, mas o que foi vivido, na verdade, foi inventado, que ocupou o espaço de algo que foi apagado, mas que reaparece, né? São as partes seguintes. Enfim, eu acho que é uma coisa também que dá para avançar, enfim, e conversar bastante também, se fosse o caso, né? Acho que me chamou a atenção. Sim, sem dúvida. O que eu vou, então, adiantar o comentário que eu ia fazer, eu ia ler mais um pouquinho, mas vou comentar então logo, que é sobre a questão da memória do ponto de vista médico ou da neurobiologia, né? Então, de como realmente o personagem que vende ali, né, o implante da empresa, da Recordar S.A., que ele fala que a memória implantada será muito melhor, sem lacuna, né, como o José acabou de comentar, do que a memória real, que com o tempo a pessoa perde partes dela, né, fica confuso, o recria, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque de fato a gente tem estudos que demonstram que
essa maleabilidade que todo mundo está comentando da memória, né? A Amanda comentou, Josias também, e problemas que isso pode trazer para nosso dia a dia, até questões legais, né? Eu vou colocar aqui, eu cheguei a preparar peguei uma noticiazinha de jornal de internet. Como essa aqui, olha, uma notícia do Rio de Janeiro, do ano passado, se não me engano, isso, janeiro do ano passado, olha, de um eletricista que estava preso por homicídio, né? E que ele foi preso devido a uma testemunha, né? Que o reconheceu na polícia, né? A polícia levou, e a testemunha reconheceu a pessoa como tendo sido um assassino de um crime, e depois conseguiu que, na verdade, ele não era o real assassino, né? Então, como essa questão da maleabilidade da memória, ela pode levar a pessoa a fazer um depoimento, ou testemunhar sobre algo, dizendo que aconteceu, ou colocando a culpa em alguém, e sem que isso, na verdade, tenha de fato acontecido, né? Tem aqui no final da notícia que eles obtiveram até imagens de câmeras que ajudaram a provar a inocência do rapaz preso, né? E então, apesar da testemunha indicar que aquela pessoa tinha sido alvo de um crime, não era algo que foi construído na memória dela por algum motivo. Então, a nossa memória, ela tem tem um escritor, tá aqui o livro dele, Oliver Sacks. Vai aparecer, eu não estou mostrando aqui, mas daqui a pouco eu mostro. O Oliver Sacks é um escritor já falecido, ele foi um neurologista, né? E ele fala sobre isso, com a memória humana, ela não gosta de lacunas, né? Então, qualquer lacuna, ela tenta preencher essa lacuna com coisas imaginadas. Na verdade, você passa a acreditar que não é parte da memória. Então, um rosto que você não tem a definição, né? Você não captou as formas com precisão no momento que você ouviu, a sua memória tenta montar, a partir de outras informações, de outras memórias anteriores, montar um rosto para preencher aquela lacuna, por exemplo, né? Um número de telefone, você tenta lembrar, se você se esforçar, você lembra algum número, pode não estar, você digita, não está correto, não era o número que você queria. Tem outras questões, né? Nos Estados Unidos tem um movimento muito forte agora do que é chamado Innocence Project, que é um projeto que tenta reabrir casos antigos de pessoas condenadas, principalmente condenadas à morte, né? Para tentar reavaliar se elas são culpadas ou não. Então, essa aqui é uma notícia, não botei aqui a data, né? Mas tem aqui o link, um dos links. Não, esse é do link anterior. Enfim, tem essa notícia na internet, dá para encontrar. Um homem preso foi condenado em 2006 por estupro, inclusive, e foi reconhecido também por uma testemunha. Eu não sei agora se foi a testemunha ou a própria vítima, né? E depois esse projeto conseguiu reabrir o caso dele, realizar um teste de DNA que comprovou que ele não era a pessoa culpada. Então, como essa maleabilidade da memória muitas vezes traz questões para o nosso dia a dia, questões para o sistema judiciário até, né? Não sei se alguém quer comentar sobre isso. Ao mesmo tempo tem aquele problema, né? Você também isso você vai duvidar de uma vítima, né? De um crime, quando principalmente em crimes que é difícil você trazer provas, né? Então, de um lado você tem uma premissa de você querer defender as vítimas de enfim, crimes, agressões, e retirar possíveis agressores, né? Retirar os agressores da sociedade, numa visão, colocá-los num presídio, por exemplo, ou de alguma forma tentar resolver
esse problema, fazer com que aquele agressor deixe de ser um agressor. E, por outro lado, como você fazer isso baseado em testemunho, sendo a memória humana maleável. Enfim, algo polêmico. Não sei se vocês querem comentar sobre isso. Alguém? Não? Deixa eu falando também. Eu acho uma discussão toda complexa, que eu acho que nem dá para assim, só mencionar mesmo a discussão assim e jogar a bola e sair. São testemunho, né? Em história isso também é muito significativo. Em literatura também, mas em história é um debate muito caro, né? O historiador, que é o do testemunho, né? O diálogo que a história ela estabelece constantemente com o testemunho, com a literatura testemunho, com o testemunho de pessoas relacionadas a acontecimentos históricos, a partir dos quais a materialidade da fonte, né, possibilita a reprodução do conhecimento histórico, é a própria narrativa das personagens envolvidas. Isso entra todo um debate complexo, de um lado um debate teórico e epistemológico, né, sobre a capacidade do historiador produzir conhecimento verdadeiro a partir desses testemunhos, e por outro lado um debate ético também, relacionado à validade e à validação desses testemunhos pela própria sociedade, né. Muitos acontecimentos históricos, particularmente de história recente, muitos deles, inclusive, acontecimentos marcados pela violência, são conhecidos, estudados e discutidos a partir de testemunhos de vítimas, por exemplo, né? Isso é um debate muito importante, que entra na questão da memória, e que pode ser observado também por outro lado, professor Kaiser. Você destaca essa questão da maleabilidade da memória e como ela é objeto de produção, né, de quem lembra, mas é interessante pensar também como justamente, enfim, talvez essa capacidade de quem conhecimento poder preencher, por exemplo, essas lacunas, que torna esse testemunho legítimo e viável para produzir conhecimento a partir dele, por exemplo, em âmbito historiador, encontrar essa subjetividade da memória e dessa capacidade, desse aspecto produzido dela, afastar ela da realidade, e isso é algo que eu mencionaria também depois, mas que a gente pode colocar. Pelo contrário, isso aproxima ela da realidade, já que a realidade ela é produzida por diferentes níveis de significado, estão relacionados a questões ético-morais, questões filosóficas, enfim, questões políticas, né, especialmente. Só isso. Sim. Eu gostei muito, você tinha perguntado, mas uma das coisas que eu achei muito legal da sua colocação foi justamente pensar a ideia de que a memória não gosta de lacunas, né? Essa ideia do preenchimento, né? Não gostar de lacunas, e aí a gente pensa justamente no papel imaginativo, né, que está vinculado à memória. Então, a memória ela não é só uma impressão, pensando naquela questão imagética lá dos gregos, você tem uma imagem do que aconteceu e essa imagem fica gravada na sua cabeça, tá lá, e aí você retoma, né? Você vai ficando com a ideia do arquivo. Mas tem um componente, como é que você traz essas imagens de volta? Para trazer essas imagens de volta, você precisa acionar a criatividade, né? E aí é o papel da imaginação. A imaginação cria as imagens. E para criar uma imagem do que aconteceu, ela precisa preencher essas lacunas. E aí, por isso, talvez essa é a questão da intolerância ao lacunar, né? Que a memória, que a mente, na verdade, né? Essa recuperação, né, tem a ver com o conto, né? No nosso conto a gente está lendo ele traduzido para o português, então o nome da empresa está como Recordar S.A. Então, é mais legal é isso, né? É recordar, não é criar. Sim. E no inglês o nome da empresa é Recall, e aí tem o nome do filme adaptado para o cinema, que é o Total Recall, né? E o Recall tem essa ideia também de trazer de volta, né? Mais forte, eu acho, do que em português até. Reparar, né? Reparar algo. Exato. Né? Como se faz um recall Algo vai ser objeto de uma reparação, né? De uma reconstrução. Enfim.
de uma correção. Só para insistir mais uma vez, enfim, eu mencionei, mas se for possível, essa imaginação, né, esse processo de imaginação do qual a memória depende, é o que e essa é uma hipótese, né? Eu gostaria de colocar isso. É justamente o que possibilita que a memória dê conta de aspectos da realidade, de que ela possa dizer sobre a realidade. A memória ela só diz sobre a realidade na medida em que ela também tem esse componente de imaginação e de produção, porque a realidade é resultado dessa produção. Então a gente desloca o debate, por exemplo, no contexto de um testemunho, de que se aquele testemunho ele é imperfeito, ele não dá conta de testemunhar essa realidade. Pelo contrário, justamente o fato dele ser imperfeito que ele dá conta de uma realidade específica. Porque ele narra uma experiência que é essencialmente também imperfeita, né? É a experiência da realidade. Então, esse conto, na verdade, embora seja classificado como ficção científica, ele é um conto realista. Eu gostaria de perguntar para os professores de língua portuguesa e literatura, conhecedores de literatura, se a gente pode mudar a classificação dele de ficção e realismo fantástico, ou qualquer coisa que ele seja classificado, para um conto realista, né? Porque, pelo menos do ponto de vista da memória, ele é bastante realista. O Bruno tá aí? Bruno tá aí? Tô. Online ainda? É interessante essa colocação que o Josias coloca para gente, e ela dá vários caminhos possíveis assim para a gente responder. Desde um caminho mais conservador, por assim dizer, assim, para manter a classificação do gênero, que é ficção, porque tem certos aspectos da realidade empírica ali do autor que foram extrapolados na hora de pensar o roteiro do conto, mesmo que esses aspectos eles possam ser explicados na própria realidade dele. E é científico por conta de questões que pesam muito o foco da trama na tecnologia, no recurso tecnológico ali do implante de memórias, o fato dele não tanto descrever, pelo menos não o Philip K. Dick, não, mas dele citar vários elementos tecnológicos desse futuro, a estrutura do apartamento, o trânsito, as placas em neon, os cartões 3D. Então, esse enfoque na materialidade do que define o ponto como sendo futuro, como sendo um tempo além do nosso tempo, né, considerando a contemporaneidade do autor, isso é uma característica muito presente que a maioria dos teóricos da literatura atribuem à estrutura do texto de ficção científica. Mas a colocação do professor Josias é muito interessante justamente porque mostra que não é tanto ficção, né, que tem muita coisa assim que a gente pode trazer para a discussão da nossa realidade, mesmo a nossa realidade contemporânea hoje, né, não só do autor, do escritor, mas de nós que estamos discutindo aqui. E não é tanto só, se vamos falar só científico, como ele também é bastante filosófico, sociológico, de certa forma histórico. Então, é uma discussão bem interessante que o professor Josias levanta, mas, pelo menos por mim, acho que ele ainda não é destronado assim, da classificação dele de ficção científica, não, e de excelente ficção científica, diga-se de passagem. Eu vou só trazer uma coisa que eu acho que ajuda a pensar essa questão do Josias, tá? Tem um livro, não sei se vocês conhecem, talvez o Bruno conheça, que é o Formas Breves, do Ricardo Pilha, que é um escritor argentino, e ele escreve um texto que se chama Teses sobre o Conto. Basicamente, não sei se dá para enxergar, Teses sobre o Conto. É uma teoria sobre as narrativas curtas, inclusive o nome do texto é Formas Breves. E aí ele vai falar a primeira tese sobre o conto, sobre todo conto deveria conter, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Ele vai falar assim, a primeira tese, um conto sempre conta duas histórias. Então aí eu acho que a gente pode pensar em duas camadas interpretativas aqui. Uma camada interpretativa na qual a gente tem um futuro
né, uma realidade de uma ficção científica. E aí, nesse sentido, a gente está pensando numa construção de um cenário com elementos futuristas, né? Até existe elementos fantásticos, né? Toda essa possibilidade de manejar com a memória e com a mente humana, que eu acho que vai ser difícil a gente conseguir chegar a isso. Isso é bem futurista, é bem fantástico também, eu até brinco um pouco com essa questão. E eu acho que tem, sim, um elemento realista. Então, se ele conta uma história que é uma história futurista, ele também conta uma história que eu acho que a gente pode pensar nessa história mais realista, que é justamente que, quando ele vai falar, justamente que a memória é volátil, que essa memória líquida, que ela pode ser, enfim, de alguma forma construída, né? Até que ponto não é a segunda história, né? Então, eu estou pensando nessa tese do Piglia, né? Como que a gente pode olhar esse conto nessas duas formas, dessas duas chaves de leitura, né? Como ficção e como realista. Não que o realismo não seja ficcional, né? Mas como ficção científica e como uma obra realista. Eu abraçaria as duas hipóteses. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Zias, Bruno. Então, a gente vai... A gente deu um pedacinho do conto, né? Não sei que página a gente parou, página 8, alguma coisa assim. É um conto de 20 páginas. A gente já está aí com 1 hora e quase 1 hora e meia de conversa. O conto está rendendo bastante. Tem algumas coisas que eu queria comentar também sobre essa construção da memória, né? Mas eu acho que a gente está chegando no nosso tempo previsto aí, que a gente poderia começar a encerrar e continuar no nosso próximo encontro a comentar o restante do conto, outros aspectos, né? Eu sei que o Josias tinha pensado em umas coisas lá que ele comentou comigo ontem, não, na segunda-feira, que ele gostaria de comentar sobre o conto, né? Eu acho que a gente pode colocar isso no nosso próximo encontro. Esse vídeo vai ficar aqui online e fica o convite para as pessoas que assistiram aqui, se quiserem participar, que assistiram pelo YouTube, né? Se quiserem participar pela videoconferência no próximo encontro, estão convidadas. E um convite para qualquer um que assista esse vídeo depois, não ao vivo, né? Mas que ele vai ficar aí no nosso canal do YouTube. Para participar no próximo encontro, a gente tem um Instagram, que é o Círculo de Leitura IFB. E lá a gente coloca o calendário das nossas atividades, então a gente vai colocar a próxima data, horário, em que nós vamos continuar a comentar esse conto, tá certo? Alguém quer fazer um comentário antes de finalizar? Eu posso ler mais um pedacinho? Porque realmente tem a ver. Olha só. O conto é um relato que encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto que dependa de interpretação. O enigma não é outra coisa senão uma história contada de modo enigmático. A estratégia do relato é posta a serviço dessa narração cifrada. Como contar uma história enquanto se conta outra, nessa ideia de duas histórias que são contadas ao mesmo tempo? Essa pergunta sintetiza os problemas técnicos do conto, como gênero conto. Segunda tese, a história secreta é a chave da forma do conto e de suas variantes. Então, justamente, ele vai falar, o mais importante nunca se conta. Então, se o conto, ele conta duas histórias, uma história está na superfície e a outra é sempre a chave de interpretação para a própria ideia do que está sendo contado. Então, um conto sempre guardaria uma espécie de enigma. E aí eu acho que a gente pode pensar o quanto que o enigma, a chave para a interpretação desse conto, não está justamente na volatilidade da memória. Sim, muito legal.
Tem, inclusive, um conto que você me contou uma vez, um conto que você me contou, um conto que você comentou uma vez, da questão de um escritor, né, que ele tem um crítico que acha que é o leitor ideal dele. Sim, é Henry James. E nunca consegue, na verdade, descobrir qual é o subtexto qual que é o enigma da obra daquele autor. Os contos sempre carregam esses enigmas, né? Por isso que, normalmente, os contos também têm essa questão detetivesca, né? Mas eu acho que talvez é muito interessante, eu acho que nesse sentido, o conto que a gente está discutindo, ele até demonstra essa questão do Ricardo Piglia. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo, é um texto super curtinho e é justamente para entender esse gênero conto. E eu acho que por ser justamente a narrativa curta, às vezes ela nos oferece mais dificuldades do que um texto mais comprido, enfim, vai ter aí mais espaço para desenvolver coisas. Então, justamente essa economia do texto é que permite ele ser até mais complexo, né? O gênero. Desculpa. Algum comentário mais? Josias Bruno? Não? Eu queria aproveitar para agradecer, então, a todo mundo que participou, a todo mundo que nos assistiu, todo mundo que for assistir ainda o vídeo, e um agradecimento especial ao Fernando, que fez essa transmissão, porque aqui com o equipamento caseiro não estava conseguindo, então ele entrou aí, ficou silencioso durante toda a transmissão, mas ela só foi possível graças ao apoio técnico dele. E a gente continua no nosso próximo encontro. Como eu falei, vai estar lá no Instagram a data e horário, a gente ainda está ajustando isso. E a gente se vê lá, então, continua comentando. Eu tenho bastante coisa para falar sobre essa história aqui. Vamos encerrar? Um abraço, pessoal. Valeu mesmo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Até.